Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia que o Senhor fez, mais um dia que Ele nos concede a oportunidade de estarmos o louvando e bendizendo aquele que é vestido de majestade e de glória, aquele que nos atrai, a glória de Deus, a imagem, a glória de Deus, aquele que é, ele nos atrai. A palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim como ele nos atrai até ao Pai, porque o Pai na verdade, nos atrai até aquele que está vestido de majestade e de glória, o linho fino, e, consequentemente, aqueles que estão interligados através daquele que é a imagem e a glória de Deus, estamos unidos, interligados uns aos outros, numa mentalidade, num amor, numa constância, onde dia após dia a nossa esperança se renova, a esperança daqueles que são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados, limpos de coração, purificados e santificados do interior para fora. Assim, os limpos de coração verão a glória de Deus. Aquele que já dizia: se tão somente credes, então não vereis a glória de Deus. Aleluia! Todo aquele que crê em mim, eu os manterei firmes, retendo sempre a verdade que há em vós, para que alcanceis as habitações celestiais. Aquele que nos diz: não temas, eu sou contigo, tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele nos concede este bom ânimo para dia após dia, com um espírito de ousadia, sempre falando não com covardia, nem tampouco como traidores na fé, mas daqueles que andam na constância, que anunciam seu evangelho na eloquência, na perseverança, na confiança, porque a fé não se opera com aqueles que são duvidosos, mas com aqueles que creem e confessam, aqueles que a palavra diz que os seus olhos estão constantemente fixados no alvo e objetivo, na nossa mentalidade de Cristo, sempre esvaziando de si mesmo, perdendo a sua própria vida por amor de Cristo. E assim somos atraídos, somos unidos, interligados uns aos outros, segundo o amor que flui, que emana do interior, um coração que outrora estava embrutecido por conta da incredulidade, por conta das muitas paixões e deleites, prazeres passageiros e carnais, que nos afastava daquele que é eterno e nos mantém na retidão. Ele veio com uma marreta, desmiuçou toda a dureza do coração e nos mantém segundo um coração de carne, derramou em nós o seu espírito reto e inabalável. E assim, glorificai aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Glorificai, assim como tomai posse, porque a palavra diz que aquilo que havemos de herdar, tanto nesta terra como na vida vindoura, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca desceu ao coração, e assim ele é aquele que fará, porque ele não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras nunca hão de passar.
assim como Ele está constantemente em nossa boca, em nossos lábios, porque se flui do interior de uma adoração sincera. Não são meramente moveres de lábios e um coração distante, mas mover de lábios com o coração cheio daquele que é o poder, a glória, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Mesmo não sendo merecedores, ele habita num coração contrito e arrependido e não despreza. E assim, perseverai dia após dia em súplica, em orações daquele que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, num só batismo, aquele que nos batizou com Espírito e com fogo. Uma unção válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcança a nossa terra prometida. A nossa terra prometida é do alto, aqueles que andarão ali aonde não haverá mais choro, ali somente júbilo daqueles que perseveraram aqui, esvaziando e negando a própria natureza humana, reivindicando sempre a natureza divina, segundo a sua verdade, que é um escudo e broquel. Por isso, perseverai, tende bom ânimo, do qual ele nos conduz sempre nas atitudes, tanto em palavras como em ações, daqueles que não têm que se envergonhar. Confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão, demonstrai pelo vosso bom proceder, a fim de calar a ignorância dos insensatos, e assim perseverai em mais um dia, porque ele é aquele que nos diz: eis que trago o vosso galardão sem demora, segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.